quando a gente está fazendo aqui a auditoria trabalhista, eu já tento mostrar para o meu cliente a importância dele fazer uma adequação à LGPD. Eu já falo para ele, olha, como eu vou revisar efetivamente os processos aqui, não tem justificativa, não tem porquê eu não também fazer revisão e elaboração dos contratos de acordo com a LGPD. Então eu já falo para o meu cliente a importância e a necessidade dele realizar justamente aqui, né, a adequação à LGPD. E aí a gente consegue precificar de uma forma também, vamos assim dizer, mais benéfica, mais alta, os honorários pra gente aqui, tá bom? Então, pensem nisso, porque como você já vai estar mexendo com a documentação, um dos pontos que eu vou identificar, e eu já falo pro meu cliente, olha, um dos pontos que eu vou identificar é a necessidade de você adequar os contratos e os documentos à LGPD. Por que não a gente fazer agora e a gente entrega? Então, isso é um ponto bem interessante e importante que vocês podem fazer, ok? Então, vamos lá. Primeira área que a gente vai auditar efetivamente aqui, tá? O que a gente vai analisar, tá? É simplesmente o primeiro ponto, a admissão e documentação do contrato de trabalho, ficha de registro, termos aditivos de contrato e exame médico, ou seja, toda aquela linha que contém ali a parte de admissão, contratação, todos os documentos que são pertinentes à contratação, tá? Então, todas essas falhas a gente vai verificar nessa área 1 aqui. E aí a gente vai pedir toda a documentação pertinente a essa área, tá? Então, é importante vocês analisarem todos esses pontos aqui. Essa área 1, admissão e documentação de contrato, ficha de registro, termos aditivos, contratos, termos, tudo que a empresa tem, você vai auditar dessa parte contratual dentro desse momento, tá? Gente, posso realizar a auditoria? Rafaela, o cliente me contratou só para a área 1, posso fazer? Gente, pode fazer, não tem problema nenhum. Agora, o cliente te contratou para fazer a auditoria completa, ou seja, eu vou auditar as 11 áreas. O que é que vocês precisam ter em mente? Embora a gente audite, né, embora a gente faça uma auditoria por áreas aqui, é importante vocês lembrarem e se concentrarem em algo que é bem fundamental aqui. O que é? Que essas áreas são interligadas entre si. Então, muitas vezes você está analisando contrato de trabalho, mas você já está lá pensando no holerite, tá? Ou quando você está analisando salário e remuneração, você vê um desconto de prejuízo, vamos imaginar. O que é que você tem que fazer para validar esse desconto? Para saber se esse desconto foi lícito ou não? Você tem que olhar no contrato de trabalho muitas vezes, ou olhar no termo de desconto, ou questionar a empresa se existe esse termo de desconto aqui, tá? Então é isso que vocês precisam ter em mente. Embora a gente faça auditoria por áreas, ok? A gente precisa lembrar aqui, tá? Que essas áreas, tá? Que esses pontos da auditoria, eles se comunicam. Então você não vai fechar a área 1 e nunca mais vai olhar para ela. Pode ser que você precise dos documentos da área 1 para embasar as outras áreas da sua auditoria aqui, tá bom? Então, área 1, a gente vai olhar admissionais, periódicos e demissionais, termo de entrega de CTPS, termo de vale transporte, termo de salário família, termo de autorização de desconto, nossa, saiu tudo sem vírgula, termo de participação de associação recreativa, entre outros existentes na pasta do contrato do auditado, ok? Então, em relação a essa situação, a esse ponto efetivamente aqui, tá? A gente vai trabalhar dentro de todas essas linhas, de todos esses pontos efetivamente aqui, ok? Em relação a esses pontos, em relação a essas condições, a essas situações que vocês vão analisar, tá? O que é mais sensível na admissão? O que é mais sensível? Quais são os pontos de falha? Muitas vezes, o que está previsto no contrato de trabalho nunca sofreu alteração e hoje a jornada real é uma jornada completamente distinta, tá? Um outro ponto, eu já peguei esses erros gritantes, né? Pagamento de salário família a empregados que já saíram dos requisitos do salário família, tá? Então, verificar esses pontos para pagamento, termos de descontos, tá? Isso é muito comum. E hoje, com a LGPD, a gente tem que fazer uma adequação. Lembrando que quando a gente faz uma adequação à LGPD, tá? Só para deixar claro, quem não entendeu, a adequação documental é uma das fases que a gente tem para adequação
a LGPD, tá? A gente passa por mapeamento de dados, a gente passa por uma série de fatores que a gente falou lá nos serviços da adequação à LGPD, tá? O que eu estou dizendo aqui é a chance que você tem de mostrar mais um serviço. A adequação formal à LGPD muitas vezes não corresponde, quer dizer, nunca vai corresponder a uma adequação material. O fato da empresa ter os contratos de trabalho adequados aqui à LGPD não quer dizer necessariamente que ela vai estar adequada à LGPD. Ao contrário, muitas vezes ela está se obrigando com algo que ela não está cumprindo, que é muito pior aqui. Tá? Mas é o primeiro passo para a gente buscar uma adequação à LGPD. E as empresas, né, muitas delas que ainda estão ali naquele receio de será que as sanções entrarão em vigor em agosto de 2021 ou não, estão optando por fazer a adequação documental primeiro. E quando você já está realizando a auditoria trabalhista, você já consegue dimensionar esse trabalho, ok? Mas só para explicar, caso tenha ficado algum desentendimento de que são serviços distintos, mas que essa adequação documental pode ser prestada dentro com a auditoria trabalhista, tá? É uma forma lucrativa que talvez algumas pessoas não tenham enxergado ainda dentro da comunidade, ok? Vamos lá, gente. Um outro ponto em relação a essas questões de admissão aqui que a gente vai analisar, que a gente vai falar. Entre esses pontos existentes aqui, gente, prestem atenção, tá? Dentro do termo de autorização de desconto, participação em associação recreativa, outros existentes na pasta do contrato do auditado, tá? Em relação à área 2, a gente vai passar justamente para o quê? A gente vai passar para registro de ponto e jornada de trabalho, cartões pontos e documentação de anotação de jornada. O que a gente precisa ter em mente aqui? Se a empresa possui banco de horas, quais são os pontos mais sensíveis? Banco de horas, a quantidade, tá? A quantidade de funcionários que a empresa possui, para saber se ela está obrigada ou se ela não está obrigada efetivamente aqui a ter o registro de ponto, né? Então, para saber se a empresa tem registro de ponto ou não, tá? Então, em relação a esses pontos. Ainda, sobre jornadas de trabalho, se a jornada que é registrada, e por isso a importância de você fazer a verificação in loco, né? Fazer a verificação aqui de adequação, de você verificar, tá? Se o que está sendo registrado está sendo efetivamente cumprido, se as horas são compensadas corretamente dentro do banco de horas ou não. E aí, a compensação, para você conferir como é essa compensação, você vai ter que olhar para onde? Você vai ter que olhar para os olerites, para a folha de pagamento, para a próxima área. O que eu recomendo vocês? A área 1, 2 e 3, tá? Eu faço meio que em paralelo. Eu sempre monto dentro da minha mesa, quando a gente estava no escritório físico, agora por conta da pandemia tá todo mundo no home, mas o que acontece? A gente colocava assim pilhas, a área dos documentos de admissão, enfim, todos de contratação, área 2 e área 3. E a gente ia analisando eles ali, mesmo que eles não se misturam, mas a gente pegava os documentos e ia analisando. Por que é mais fácil? Porque eles se comunicam. Eu tenho que ver se a jornada que foi estipulada no contrato de trabalho está prevista no cartão ponto, se não está, qual foi o ponto de mudança, por que mudou sem qualquer tipo de alteração contratual formalizada e fazer essa recomendação para dentro da empresa. Eu tenho que olhar no olerite, né? Se a empresa faz compensação, não faz, se as compensações aparecem corretamente dentro do olerite, ou quando chega a data da compensação do banco de horas, há o pagamento da compensação para o banco de horas das horas que não foram devidamente compensadas, ou seja, que tem crédito ainda para o empregado receber. Então, em relação a essas 3 áreas, eu sempre gosto de realizar a auditoria tendo uma visão geral. Por quê? Porque a minha auditoria fica mais completa, a minha auditoria fica mais entregue e mais próxima à realidade do cliente. E aí, claro, gente, não se limitem ao que vocês estão vendo de documentos. Vão atrás de novos documentos aqui, novos papéis, efetivamente, que vocês precisam buscar, ok?